abraçar de fato o nosso convidado. Eu tenho muito prazer em poder apresentá-lo aqui, né, Gil? Porque além de ser um grande professor que eu admiro muito, é meu conterrâneo, né? Então a gente vai ter a palestra agora, a palestra magna falada sobre sustentabilidade foi no passado, com o professor Elimar Nascimento, né? Professor Elimar já vem aqui se dirigindo ao palco. Ele é sociólogo político e ambiental, doutor em sociologia pela Universidade René Descartes, professor permanente do programa de pós-graduação de desenvolvimento sustentável da Universidade de Brasília e do programa de pós-graduação em ciências do ambiente e sustentabilidade da Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas, cofundador e diretor do Laboratório de Estudos sobre Turismo e Sustentabilidade da UNB, vice-presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia, membro do Conselho Científico, olha, muita coisa, hein, professor, né? Do Young Global Climate Change, consultor de estratégia e sustentabilidade de organizações e empresas e foi diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável, né, da UNB, além também de chefe da assessoria especial, entre outras funções e cargos importantes aqui. Então, professor Elimar, muito bom estar aqui com o senhor, seja muito bem-vindo ao Abeta Summit e o palco é seu. Obrigada. Bom, boa tarde. Se eu soubesse que a Poliana ia ler isso, eu não tinha escrito para ela isso. Pensei que era só no papel, eu tinha escrito 10%. Professor da UNB e da UFAM, ponto. Bom, estou muito agradecido aos organizadores da Abeta por terem me convidado a fazer essa abertura e poder falar para um público tão seleto e tão conhecedor das questões de turismo e natureza de aventura. E por isso mesmo, né, não vou falar diretamente de turismo, porque vocês vivem o turismo e provavelmente conhecem até mais do que eu, apesar de eu ter criado, junto com colegas, um laboratório sobre estudo, turismo e sustentabilidade, chamado LETS, e ter publicado com eles durante todos esses anos. Helena, João e Davi foram meus parceiros nessa aventura. Não vou falar diretamente de turismo, mas vou falar do contexto onde o turismo se encontra no mundo e no Brasil. E falar do ponto de vista, sobretudo, do que é que o futuro nos aguarda. Esse futuro que é a grande morada privilegiada da incerteza. Uma das grandes questões que se coloca hoje para os que pensam e estudam, né, prospecção, é um pouco a natureza ambígua ou contraditória do ser humano. Porque ele é, ao mesmo tempo, um animal muito criativo, o mais criativo de todos os animais que já surgiram, e, ao mesmo tempo, ele é um animal mais degradador da natureza. Não só degradou os grandes mamíferos, como a nossa preguiça gigante, que existia no Brasil, né? E vários outros animais, e continua degradando e destruindo a natureza. Esse é um elemento ambíguo que tem preocupado muita gente. Alguns levantam que é uma questão de genes, essa contradição, outros levantam que são as redes e as condições nas quais os homens se desenvolvem, se formam e crescem. Porque o animal homem é aquele que não nasce feito, mas se faz ao longo da sua vida. O pinto, quando nasce no forno, não é biscoito, é pinto. Mas o homem, como nasce, ele só se constitui, enquanto ser humano, nas interações que ele vai construindo com os outros seres. E, no entanto, nós estamos destruindo a biosfera, essa camada fina, entendeu, que encobre a Terra e que é responsável pela vida há 3 bilhões de anos e que resultou no que nós somos. E nós estamos degradando a litosfera, a hidrosfera, a atmosfera. No Acordo de Paris, nós estipulamos, os países participantes, que nós teremos um aumento médio da temperatura em relação ao período pré-industrial de, no máximo, 1,5. Nós já chegamos, isso em até 2050, nós praticamente já chegamos a esse 1,5. Em 2025 vai ser o ano que nós rompemos
de certa maneira, o Acordo de Paris. E arriscamos a chegar com 3% em 2050. Ao chegarmos aí, nenhum físico, nenhum especialista em clima que eu conheço é capaz de dizer o que vai acontecer. Nós vamos enfrentar uma situação catastrófica se nós passarmos de 3%. E, no entanto, nós estamos caminhando para lá. Por quê? Porque, apesar de todas as referências, de todos os alertas que começaram em Estocolmo em 1972, nós continuamos a emitir e acumular gases de efeito estufa. Nós continuamos a aumentar ao invés de reduzir. Apesar do esforço da descarbonização, os resultados não têm sido concretos, ou seja, têm sido extremamente insuficientes e tímidos. E, com isso, nós atacamos também a parte da hidrosfera, que nós temos constantemente, né, desastres, escassez. Edmundo estava me explicando a situação de Bonito, né? Eu visitei Coxim, ou seja, em todo lugar que você vai, você percebe a marca da degradação do ponto de vista dos rios, dos lagos, né? Rios perenes se transformam em rios intermitentes e assim por diante. Então, esse é outra face, né, que nós temos, com mais de 1 bilhão de pessoas sem acesso à água potável, né? Com isso, os desastres se sustentam, seja um desastre de queimada, seja unidade de inundação, seja desastres de usinas atômicas, como em Chernobyl. Veja, esse ano nós tivemos seca na Amazônia, incêndio no Pantanal, né, e inundação no Rio Grande do Sul, para citar os 3 grandes desastres. Ontem, a Espanha conheceu uma inundação absolutamente inusitada, segundo o seu ministro, com mais de 70 espanhóis falecidos, como resultado da inundação, né? Nós tivemos recentemente o furacão no nos Estados Unidos, na Flórida, que também tem características inusitadas. Ou seja, os eventos críticos resultantes do acúmulo de gases de efeito estufa são mais intensos e mais frequentes e deverão continuar dessa forma no futuro. Por quê? Porque as mudanças climáticas, ela tendem a ganhar uma vida própria. Essa é a questão. Ou seja, o fato de que nós aquecemos, né, o que ele faz? Ele impacta sobre as camadas de gelo do polo das geleiras. Quando essas camadas se retraem, elas revelam embaixo de si uma camada de terra a milhares e milhares de anos, pleno de CO2, de metanol, etc., que ao ser exposta à luz do dia começa a expulsar esses gases para a atmosfera. E com isso, eu tenho uma liberação de CO2 que passa a destruir um dos principais sumidouros, exatamente, dos gases de efeito estufa, que é o oceano. Nós temos 2 grandes sumidores, a cobertura vegetal e os oceanos. Os oceanos estão aquecendo, perdendo fauna, e com isso está perdendo a capacidade de absorver CO2. O que isso reduz? Mais CO2, mais aquecimento e assim por diante. O que é grave nisso aqui? O grave nisso aqui é que é um ciclo que ganha autonomia própria. Ou seja, se nós hoje pararmos, o que é impossível, de emitir gases de efeito estufa, o ciclo continua crescendo. E os eventos críticos continuam tornando mais frequentes e mais intensos, independente da nossa vontade. É um ciclo que já ganhou autonomia. Por isso que, além da adaptação, como prega o recente documento do Brasil, muito interessante, sobre a estratégia de adaptação, além da mitigação, nós temos que avançar na captura de gases de efeito estufa da atmosfera. Já temos tecnologia, porém precárias. Veja bem, são tecnologias que não conseguem resolver efetivamente o problema. Então, o noticiário e as mídias, né, com todos esses dados, né, de mudança climática, de aquecimento, de eventos críticos, têm alimentado uma visão distópica do mundo. Hoje, a maioria dos jovens tem uma visão distópica do mundo,
aumenta a ansiedade, aumenta a depressão. Pesquisas recentes nos Estados Unidos mostram que a motivação dos jovens para consumir mais, observada nos últimos 5 anos, se refere ao fato de que eles imaginam, vejam bem, que o mundo vai acabar daqui a pouco. E, portanto, é melhor consumir rápido, fazer coisas boas antes que o mundo acabe. Esse é um dado, é uma visão distópica, entendeu? Que os noticiários nossos nos transmitem. Ela é verdade? Talvez não, né? Mas ela está persistindo lá. Eu me lembro que eu levava meu neto de 8 anos para a escola e escutava o noticiário da CBN. Um belo dia ele me pediu: vovô, desliga esse rádio. Eu digo: por quê? Porque quando eu escuto ele, eu fico com a sensação que o Brasil inteiro só tem corrupto. No entanto, todos os pais dos meus coleguinhas não são corruptos. Nenhum familiar meu não é corrupto, nenhum colega seu não é corrupto. Ou nós vivemos numa bolha ou vivemos em outro país, né? Então eu passei a desligar. E aí está, os últimos livros que eu li, né? Martin Reis, por exemplo, A Hora Final, ou David, né? Indica justamente isso, ou seja, o fim do mundo está próximo, nós estamos destruindo a natureza de uma forma tal que daqui a pouco torna-se, segundo David, a Terra inevitável. Felizmente, né, há um outro grupo que se dedica às ideias de adiar o fim do mundo. Enquanto alguns ficam desesperados que o mundo vai acabar, outros dizem: não, opa, né, vamos construir ideias que possam adiar o fim do mundo. Mas, de toda maneira, isso meus colegas estão começando a se transformar, um grupo que espera o fim do mundo e outro grupo que está trabalhando para adiar o fim do mundo, significa que o fim do mundo está próximo. É claro que o mundo vai acabar, ninguém duvida disso. Só que, provavelmente, daqui a alguns milhões de anos. Essa é a boa notícia para nós todos, né? Mas ela vai acabar, um dia vai acabar. Mas o homem não é só pessimismo, não é só racionalidade, não é só, é também ironia, é também brincadeira. E aí surgem os autores que vão nos falar sobre a forma de esperar o fim do mundo, ou seja, ironiza o fim do mundo, né? A gente tem esse lado lúdico, como dizia Edgar Morin, né? Então é preciso preparar-se, né, para o fim do mundo. Então temos que organizar uma festa, organizar a rede de amigos e tal. É uma forma de ironizar que, de fato, o mundo não vai acabar. Mas há outros que dizem que teremos um final feliz. Veja bem, é o oposto da visão utópica. Nós teremos um mundo de maior abundância. Veja bem. E tanto estes autores como os anteriores são autores reconhecidos internacionalmente, ou seja, são autores que têm trabalhos que são reconhecidos como sendo trabalhos substantivos, trabalhos documentados. É claro que entre os otimistas, o mais otimista deles eu não trouxe, que é o nosso Steve Spinner, que escreveu um livro enorme, belíssimo, que se chama O Novo Iluminismo. Então, quem estiver muito ansioso com a história do fim do mundo, leia um pouquinho, porque já fica mais distensionado, né? Essa é uma ideia interessante. De toda forma, os vetores de determinação do nosso futuro, né, dentro de toda essa literatura, são basicamente 2. Não significa que o nosso futuro vai ser determinado apenas por esses 2 vetores. Apenas que estes 2 vetores serão os mais fundamentais em relação ao nosso futuro. O mundo e a sociedade humana será de uma forma A ou B, segundo nós tratemos as mudanças climáticas e as inovações tecnológicas. Esses são, de certa maneira, aquelas forças que vão definir exatamente o que nós temos. E aí, em particular, sobre as inovações tecnológicas, há pelo menos 3 grandes vertentes. Eu não trouxe a primeira, porque ela me pareceu um pouco desproposital, que é a vertente de pensamento que diz o seguinte: as inovações tecnológicas daqui a pouco vão parar, porque nós vamos ter uma reação contrária da sociedade, né, contra as inovações tecnológicas. Por quê? Porque as inovações tecnológicas causam insegurança, as inovações tecnológicas causam desconforto, causam desemprego e, portanto, algumas populações vão dizer basta.
Essa é uma vertente que eu preferi não considerar. Essas outras duas, representadas pelo Yuval Harari e pelo Ray Kurzweil, elas são mais consistentes. O que diz o Ray Kurzweil que é uma perspectiva mais interessante? Ele espera que haja uma fusão entre o orgânico e o inorgânico. Uma fusão das máquinas com o nosso organismo. Essa é a sua grande perspectiva. E ele é um dos personagens mais respeitados no mundo no campo das inovações tecnológicas. Ele foi um dos diretores do Google e, portanto, um dos homens mais poderosos do mundo, porque ele sabia exatamente o que é que nós éramos, o que é que nós pensávamos, o credo que nós tínhamos, os gostos que nós tínhamos, os times que nós torcíamos. Ele sabia tudo de nós, porque nós passamos a vida inteira, todos os dias, produzindo informações para nós, para o Google. Toda vez que a gente entra, ou outras máquinas, outras Big Techs, mas são produtores de informações e as pessoas, esses personagens, sabem exatamente o que é que nós somos. Né? E isso pode, inclusive, interferir. Se um determinado candidato meu, né, não tem voto entre os veganos, mas ele precisa de voto entre os veganos, eu comunico, ele tira uma foto entrando no restaurante vegano, distribui exatamente para os veganos, que passam lá e dizem, olha, tu viu que ele entrou no restaurante? Legal, esse cara merece a nossa confiança. E aí mudou o resultado das eleições. Então, Ray Kurzweil imagina isso. E tão seriamente ele imagina isso, veja, ele é quem criou, de certa maneira, o reconhecimento facial, ele é quem criou, junto com colegas, a Universidade da Singularidade no Vale do Silício, ou seja, é um dos indivíduos mais respeitados. Ele é tão sério tomar essa coisa, que ele tem mais ou menos a minha idade, e ele prevê que essa fusão entre o orgânico e o inorgânico, entre a inteligência artificial e o meu cérebro orgânico, ocorrerá em torno de 40 a 45 mil. E é preciso que ele chegue até lá. Né? Então, quem tem 76 anos, para chegar lá, precisa viver pelo menos, né, algo como perto de 20 anos. E aí ele toma 100 comprimidos por dia, e um dia por mês ele passa numa clínica fazendo todos os exames para poder saber como é que está funcionando o seu organismo. Que ele se prepara justamente para essa fusão. O Harari tem uma ideia um pouco diferente. Ele acha que a inteligência artificial vai substituir a inteligência humana. Que os seres robóticos vão se substituir os humanos. Ou seja, que a máquina que aprende será capaz, cada vez mais, de criar novos conhecimentos e tomar novas decisões. E ele cita alguns exemplos interessantes de máquinas instruídas para ingressar, para desfazer, para enfrentar determinadas criptografias. Chega um momento, ela não consegue resolver, e o que é que ela faz? Ela descobre entre os usuários o maior especialista em criptografia e pede a ele um auxílio para resolver o problema. E o usuário, mas diz, não sei se você é uma máquina ou um ser humano. Como é que eu vou saber? Diz, não, eu sou um ser humano, mas eu tenho um problema visual. Eu enxergo muito pouco e não consigo enxergar os números que aparecem com clareza. E eu queria que você me desse a dica como é que eu faço isso. E com essa dica, ele desfez e resolveu o problema. Ou seja, ele recorreu a um recurso que não estava inscrito na sua programação para fazer. E ele o fez. Né? Ou seja, então, segundo ele, as máquinas serão cada vez mais capazes de criar novas ideias. Veja bem, hoje ele cria músicas a partir das músicas que nós já criamos. Amanhã eles vão criar músicas não a partir de Bach, de Beethoven, etc. Eles vão criar música a partir das músicas que elas criaram. E, portanto, o mundo musical completamente diferenciado da agora. Essa é a ideia do Harari, que o Martin Reis, que eu apresentei a vocês no livro Hora Fatal, que é um dos acadêmicos respeitados da Academia de Ciências da Grã-Bretanha, defende da mesma maneira. Então, há uma vertente forte de dizer que seremos substituídos por máquinas. Com isso, o planeta parará de ser degradado, porque a máquina não vai degradar a natureza, não precisa, e pela primeira vez, as máquinas, os seres planetários, poderão conquistar o espaço, porque eles poderão viajar milhões de anos. Serão máquinas capazes de se autoconsertar
e de criar outras tão inteligentes quanto eles. Né? Essas são reflexões que vocês vão encontrar sobre o nosso futuro, evidentemente, né? Um futuro um pouco mais longo do que 2050, algo como o final do século XXI. De toda maneira, o mundo hoje é um mundo de riscos e desafios, cada vez maiores. O desafio de construir a paz, né? Por quê? Porque ela está ameaçada com possibilidade de uma guerra nuclear, embora restrita, né? Resultante seja da guerra com a Ucrânia, seja da guerra no Oriente Próximo. Né? Nós temos que evitar as pandemias letais. Novas pandemias vão vir, nós não sabemos a letalidade delas, nem sabemos a capacidade nossa de responder a essa natureza. Esse é um dado que nós sabemos que vai acontecer, como nós sabíamos da Covid 2019. Bill Gates tinha previsto isso, e uma escritora brasileira fez um romance que tornou-se sucesso literário depois da Covid, porque ela tinha previsto no romance dela que nós teríamos uma pandemia psicossocial, entendeu? Exatamente em 2020. Né? Nós temos que reduzir a desigualdade, porque o mundo torna-se cada vez mais insuportável, pela própria natureza da sociedade moderna. A sociedade moderna, que é criada no século XVIII por XIX, ela tem duas faces. Como qualquer moeda, ela é composta de duas faces. Uma face, que é a face da desigualdade. Desigualdade legítima no espaço da economia. Sem a desigualdade no espaço da economia, não teríamos uma economia de inovação. Não teríamos pessoas empreendedoras empreendendo. Por quê? Se eu estudo ou não estudo, se eu faço ou não faço, ganho a mesma coisa, para que eu vou fazer? Né? Então, a desigualdade no espaço da economia é absolutamente legítima. Ela não pode ser extrema a ponto de destruir ou comprometer a outra face da moeda da sociedade moderna. E a outra face chama-se igualdade. Nós somos todos considerados iguais perante a lei. Isso significa duas coisas, e não uma. A primeira é a que nós escutamos: somos iguais perante a lei. Mas isso implica uma segunda afirmação, sabe qual é? Nós não somos iguais quando não estamos perante a lei. Nós somos diferentes. Veja bem, então nós somos simultaneamente desiguais no mundo da economia, iguais no mundo jurídico-político e diferentes no mundo biológico. Somos diferentes. Eu sou mais velho, ela é mais nova, eu sou do sexo masculino, outro é feminino e assim por diante. Somos diferentes. Então, somos uma espécie de Deus nesse sentido. Precisamos adquirir estabilidade econômica financeira. Por quê? Nós temos trilhões de dólares que percorrem o mundo enquanto nós dormimos. E cada vez mais esse processo é feito por inteligência artificial. A inteligência artificial tem sido aplicada nas finanças de maneira absolutamente com sucesso e tende a crescer. E aí a gente começa a fazer coisas que muitas vezes aqueles que criaram as máquinas não conseguem entender o que elas estão fazendo. Então o risco de termos crise financeira como nós tivemos em 2008 e 2009 é iminente, podemos ter a qualquer hora. Precisamos controlar a emergência climática, regular as inovações tecnológicas e assegurar, reformar e expandir a democracia, como nós vamos ver em seguida. Esses são desafios que nós enfrentamos e que foi alguns deles objeto do livro que eu publiquei em 2020, né, sobre um mundo de risco e desafios, ou seja, conquistar a sustentabilidade, reinventar a democracia e eliminar a nova exclusão social. O que é a nova exclusão social? É a exclusão que começa a se fazer sobre os indivíduos que são considerados inúteis do ponto de vista econômico. Ter muito pobre é muito caro para qualquer país. Portanto, eles são inúteis, ao contrário dos escravos, que não eram considerados humanos, eram simples mercadorias, eles eram extremamente úteis na economia. Não existia plantation se não houvesse escravo. Não existia plantação de cana, de algodão, de café, se não houvesse escravos. Hoje, esses pobres podem ser afastados do processo produtivo porque eles estão à margem do processo produtivo. Eles não produzem suficiente.
então eles podem ser eliminados. Por outro lado, eles são considerados incômodos eleitoralmente. Por quê? Porque não sabe votar. E por que não sabe votar? Porque não vota como eu. Se não vota como eu, ele votou errado. Veja bem. E, finalmente, são socialmente perigosos. Uma vez uma senhora me deu carona, lá em Brasília, e, de repente, tinha um pobre atravessando a rua, ela acelerou. Eu digo, mas você vai matar você quase que mata aquele indivíduo. Ela disse, não tinha problema nenhum, porque se ele ainda não matou alguém, ele vai matar. Eu estava salvando uma vida. Eu digo, ok, pode parar que eu desço aqui. Esse carro, esse trajeto, eu não vou. Aí desci, ela ficou sem entender, mas eu desci. Não posso andar com uma pessoa que pensa dessa maneira, como se o outro fosse uma simples coisa, e não um ser igual a nós. Então, eliminar a nova exclusão social, evitar que ela se consolide, ela é essencial. A única conclusão viável, dentro das determinadas visões, é que nós vivemos em um mundo de muitas incertezas e riscos. Um mundo de forte transição. Isso é insofismável, isso é óbvio, isso é conhecido de todos nós. Porém, a grande questão é como será a transição. Como é que vai se produzir a transição nossa para o futuro daqui a 10, 20, 30 anos, quando estaremos, a maioria de nós, vivos. Aí, para isso, nós precisamos compreender um pouco mais o que é o passado e o presente. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o passado contém coisas que têm continuidade e coisas que têm descontinuidade. E o futuro é formado da junção daquilo que é contínuo e daquilo que é descontínuo, ou seja, do vazio produzido pelas descontinuidades. E o presente, ele é sempre grávido de muitos futuros, não de um só. Não existe uma coisa só que vai sair do presente. Existem várias coisas que podem sair do presente. Então, eu preciso entender a lógica desse presente para poder descobrir o que é o futuro. Então, a trajetória da humanidade nos últimos 2 séculos e meio se fez, segundo um colega meu, Pierre Charbonnier, cientista político genial, sobre 2 trilhos. Veja, toda vez que eu vou pensar o futuro, eu tenho que pensar em modelos. Eu tenho que fazer uma certa simplificação dos milhões, bilhões e trilhões de detalhes que correspondem às decisões e os pensamentos dos seres humanos. Eu tenho que concentrar naquilo que é essencial. O que é essencial? O que caracteriza de maneira mais essencial a trajetória da humanidade nos últimos 250 anos? Nós caminhamos por 2 trilhos. O primeiro chama-se o trilho da abundância. Ou seja, durante esses 250 anos, nós criamos alimentos, transportes, tecidos, máquinas, de uma quantidade extraordinária e melhor, não só uma quantidade extraordinária, mas uma quantidade que as pessoas passaram a acessar cada vez mais. Se vocês pensarem que foi a vida dos pais de vocês, dos avós de vocês, vocês vão imaginar o que é mudança. Meu avô não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, computador, nem imaginar, né? Meu pai não conheceu o computador, minha mãe não conheceu o computador. A velocidade das mudanças se faz cada vez mais rápidas, né? Veja, antigamente as mudanças ocorriam de uma geração para outra. Hoje ocorre dentro da mesma geração. Estou preparando isso aqui, eu tomei um susto. Vários, na verdade, mas um fortíssimo. Entre a data que eu nasci, em 1947, e hoje, a humanidade cresceu de 6 bilhões de pessoas. Ou seja, na minha vida, o planeta passou a ter mais 6 bilhões de pessoas. Quando eu nasci, existiam 2 bilhões e 300 milhões. Hoje são 8 bilhões e 200 milhões. Veja bem. E como eu vou ver um pouquinho mais, provavelmente lá pelos 90, eu ainda vou chegar a 10 bilhões de pessoas na Terra. E não só a longevidade, isso é resultado da abundância. Nós criamos antibiótico, nós mudamos completamente a medicina, nós criamos vacinas, nós reduzimos, veja bem,
as mortalidades que tinha. A última delas foi a febre amarela, ou melhor, febre espanhola, né? Que, coitada, ganhou o nome de espanhola porque a Espanha era o único país que noticiava sobre ela. Na verdade, ela tinha origem em outros países, né? Que matou um número considerável, né? Alguns dizem que 10% da população. Depois não teve mais. Tivemos pandemias? Tivemos, mas nós tivemos uma série de medicamentos, uma série de preparos que impediu que ocorresse isso. Então, a humanidade cresce exponencialmente, com um detalhe interessante para quem faz turismo de natureza de aventura. Cresce, sobretudo, na zona urbana, ou seja, a população é cada vez maior, mais velha e mais urbana. E, evidentemente, o urbano implica o estresse dessa vida urbana e a procura pela natureza. Essa abundância, no entanto, ela está ameaçada. Por quê? Porque o ritmo do crescimento da economia se reduz. Nós crescíamos, há 20 anos atrás, num patamar em torno de 4%. Nós hoje estamos a 3%, com possibilidade de ser 2,8%. A China crescia com 2 dígitos, veja bem, até o começo do século XX. Hoje é 1. Do ponto de vista geral, essa é uma questão importante que tem sido assinalada por alguns economistas, é que as inovações tecnológicas não têm refletido sobre o crescimento da produtividade como nós crescíamos. Essa é uma incógnita, porque nós vimos falar de tudo, mas ela não impacta da maneira que se pensava a questão da produtividade do trabalho. Então, nós temos um crescimento que está ameaçado, e isso, evidentemente, ameaça a abundância, né, que nós vivíamos. O outro trilho que nós percorremos é o trilho da liberdade. Veja, nós, até o século XIX, não tínhamos democracia. A primeira democracia que existiu no mundo foi na Córcega. Alguém sabia disso? Porque eu não sabia. Eu vim aprender há pouco tempo, fazendo um curso de ciência política, aprendi que a Córcega foi o primeiro país que adotou uma Constituição. Em 1756 só existia ele. Cresceu depois para 3, 12, 60, 74 em 2006, mas em 2023 de novo 74. Ou seja, as ondas sucessivas de crescimento dos regimes democráticos parou nos anos 20. E, do ponto de vista populacional, até reduziu entre 2020 e 2023. Perdeu, né, um pouco de fôlego nesse aspecto. Então, as ondas democráticas, com a vitória sobre o nazismo, né, que recuperou a Alemanha, a Espanha e o Japão para a democracia. Depois, a queda das ditaduras do sul da Europa, de Espanha, de Portugal, de Grécia. Depois, a queda das ditaduras na América Latina, Brasil, Argentina, Chile, etc. Né? As independências africanas que permitiram, e, finalmente, a queda da União da República Socialista Soviética em 1989. Tudo isso fez com que a democracia fosse crescendo e agora parou. Parou, e alguns acham que ela vai começar a declinar. Então, o trilho da liberdade, também ele está ameaçado. Esse é o que a gente poderá se colocar. Se o paradigma civilizacional da abundância da liberdade está em fase de esgotamento, né, está começando a vazar água no barco, o que vai substituir? O que vai substituir a abundância? Essa é uma questão importante. Eu levantei com meus colegas, que eu nunca trabalho só, cenário não é um trabalho de uma pessoa só, você sempre tem que ter pessoas de sexo diferente, de regiões diferentes, de formações diferentes, de credo diferente e de posturas políticas também diferentes. Então, meus amigos bolsonaristas ou petistas também entram nesse mundo de consultores, porque eu tenho que consultar os diversos lados. E aí tem 3 hipóteses que eu levantei em relação à abundância. Do ponto de vista da abundância, né, o que vai se passar? As 3 hipóteses são essas. A primeira hipótese é a hipótese da ostentação. O que é a hipótese da ostentação? É a manutenção do modelo intensivo em gás carbônico que nós adotamos desde a passagem do século XVIII e XIX e sobre o qual nós vivemos. Um modelo econômico que tem uma lógica única, que é a lógica da reprodução ampliada
em cada ciclo. Cada vez mais nós temos que crescer, crescer e crescer. Ao ponto que eu digo que as ideologias de esquerda e de direita, liberalismo, socialismo, são ideologias de superfície. A verdadeira ideologia que nos move a todos e nós não conseguimos pensar fora dela, chama-se ideologia do crescimento. Ninguém pode pensar um país sem crescimento econômico. Ninguém pode imaginar um político que chega aqui e diga assim, propõe o decrescimento. Não existe essa hipótese. Ninguém pensa sobre isso. Então, ao continuar esse processo intensivo, nós vamos necessariamente aumentar os efeitos da crise climática. E nós não vamos exercer a regulamentação da inovação tecnológica. Porque a inovação tecnológica, se regulada, pode produzir uma série de bens. Desregulada, ela tem risco de produzir uma série de maus. Veja bem, para nós todos. A austeridade, que é evidentemente a vitória da narrativa do minimalismo, que nós não precisamos tanto para viver, nenhuma mulher precisa ter 30 pares de sapato para viver, nenhum homem precisa ter 6 carros para viver, e assim por diante. Né? Então, é uma vitória de uma narrativa nova, minimalista, residual, mas que poderá vir a crescer nos anos que vão vir. E, finalmente, a prosperidade. Se nós conseguirmos controlar a emissão de gases, se nós conseguirmos efetivar a transição energética e se nós conseguirmos distribuir a riqueza. E aí tem possibilidades. Por exemplo, a energia. É impossível hoje pensar em funcionar a economia sem petróleo. Peço perdão a todos os meus amigos defensores da ecologia profunda, mas é impossível. O mundo não funciona. O mundo entra num caos. Esse é o dado real. Se você somar a eólica, mais a solar, mais a biomassa, mais a hídrica, etc., não consegue substituir. Por isso, a busca de energia nuclear, a busca de reatores e a busca da fusão nuclear. A fusão nuclear, se ocorrer dentro dos 20 anos, o seu controle de disseminação, muda radicalmente a nossa questão ambiental. Porque nós teremos uma energia em abundância, eterna, entre aspas, sem elemento tóxico, sem gases de efeito estufa e assim por diante. Mas não sabemos. Esse é o espaço da prosperidade. E em relação à liberdade, nós também temos 3 hipóteses. Nós podemos ter um crescimento do regime autoritário no mundo inteiro. Por quê? Porque para adotar determinadas medidas de controle da crise ecológica, é preciso contrariar o eleitor. O eleitor comum não quer saber disso. O eleitor comum quer consumir mais, gastar mais e assim por diante. Esse é o eleitor comum, quer ter mais. E, às vezes, para adotar medida, precisa uma medida autoritária. Por exemplo, Macron tentou criar imposto sobre a gasolina para desestimular o uso da gasolina na França. Surgiram os coletes amarelos e, durante 6 meses, ficaram fazendo manifestações contra ele e teve que recuar. Porque o eleitor comum não pensa dessa forma. Veja bem. E aí talvez seja necessário um regime autoritário para poder implementar, como faz a China. Né? Pode ser o regime autoritário chinês, que é considerado um autoritarismo responsível, ou as ditaduras selvagens da América Latina e da África. São 2 hipóteses existentes. Podemos ter um regime híbrido entre democracia e autoritarismo, que grande parte dos países do mundo vive. Em geral, os países são classificados em 4 categorias, para quem não é cientista político: democracia plena, democracia parcial, híbrido e autoritário. Então, nós podemos ter o crescimento. Ou podemos ter uma democracia reformada. Então, essas são as hipóteses do futuro. Mas, em qualquer cenário, e a boa notícia para vocês, cresce a questão da natureza, a importância da natureza, o valor da natureza, porém, com uma demanda a mais, que seja regenerativo. Porque essa é, como diz minha amiga Jacqueline Gil, a nova fronteira do turismo. Não basta sustentar, não basta proteger, é preciso restaurar, é preciso regenerar, seja o espaço urbano, seja o espaço geral. E aqui eu vou terminar, inspirado pela minha amiga Berta Becker, uma geógrafa famosa do Rio de Janeiro,
que faleceu uns 4 anos, 5 anos atrás, que me dizia: Elimar, depois de 75 anos, a gente tem certa liberdade para falar. E aí eu vou utilizar, que eu já tenho 77, para dizer que esta é uma homenagem a Cristina Carvalheira, minha mulher, meu amor, há 57 anos. Muito obrigado.